Como prometido, trago para vocês o resultado do teste do Salad.com, o aluguel de máquina de 24 horas, mais uma modificação em mais 24 horas. E o resultado me surpreendeu. Além disso, vou trazer para vocês também a comparação da rentabilidade da mineração com o Salad e a configuração que eu fiz no Salad, que triplicou a minha rentabilidade. E é claro, a instalação como que eu usei inicialmente. Então já deixa seu like, comenta no vídeo se você está utilizando ou não o Salad.com e é claro, considere se tornar inscrito caso você ainda não seja inscrito. Bora pro vídeo. Antes de mostrar para vocês a comparação com a rentabilidade da mineração e o resultado do teste que me surpreendeu e a configuração que triplicou a minha rentabilidade, vou mostrar aqui como é que a gente vai para estar instalando o Salad.com. Processo bem simples. Vou clicar em download, vou baixar o Salad.com. Eu estou voltando aqui porque eu já baixei e agora eu vou clicar aqui e vou iniciar a instalação do Salad.com. Ele dá umas piscadinhas na tela ali que só Deus e os desenvolvedores sabem o que está fazendo, mas o alerta é: não instalem programas como Salad.com, GPU Utopia e mineradores em computadores que vocês utilizam para transferências financeiras, criptomoedas ou até mesmo e-mails importantes. Esses programas têm total controle do seu computador, eles podem fazer qualquer coisa no seu computador sem a sua permissão, ou seja, você já deu a sua permissão. Então, não quer dizer que eles vão fazer isso, mas sim de que é melhor se prevenir. Então, vamos prosseguir com a instalação. Aqui já está ele aberto aqui, eu vou clicar em concordo, ele já vai fazendo a instalação. É bem simples, como ele tem total controle, ó, essas piscadas aí, ó, ele já faz tudo para você, tá? Ele vai perguntar para adicionar na lista de antivírus e tudo mais. Você vai concordando se você quiser usar, é claro. Terminei e vamos lá concluir e executar o nosso Salad.com. Ele fica ali na barrinha do cantinho da tela. Eu vou abrir aqui um compartilhamento, você já tá vendo ali. Aquele saldo ali é porque eu já testei nessa máquina. A configuração inicial é bem simples. Aqui em status ele tem Shop Now, onde você inicia rápido, na hora, o seu aluguel da máquina. A segunda opção de pause aqui, ele só começa a alugar quando o seu computador ficar em descanso, né, ali, né, ocioso, quando você parar de utilizar. A terceira opção ele dá um pause determinando por tempo, horário, né? E a quarta opção ele pausa independente de qualquer coisa até você ligar novamente, ok? Isso aqui é o que a gente utiliza para estar iniciando ou não. Indo em performance, você vê a sua placa de vídeo uso, aqui é a minha placa on-board e o processador. Vou em configurar hardware e aqui na tela de configurar hardware a gente tem as opções que você vai deixar enable aqui, ó, na tanto CPU quanto GPU. Em Elevate RAM Location eu deixei disable aqui porque deixava meu computador um pouco lento, eu estava usando, mas na máquina que eu fiz o teste eu coloquei Enable, porque eu queria que usasse o máximo. Elevate permissões, ou seja, permissões ainda mais altas, né? Deixei ativado, eu quero testar, não estou preocupado aqui porque essa máquina não tem nada de importante. E aqui embaixo, tipos de trabalho, você pode marcar de edição de vídeos, codec, encoder e também conteúdo adulto. Eu deixei no automático, deixa eles escolherem. Se você clicar em Settings aqui para voltar, vai vir aquelas opções que possivelmente na sua primeira instalação apareceu. Em adicionar na lista de defesa do Windows Defender, desabilitar o modo ocioso, né, que o computador entre em modo Sleep Mode ali, né, e tudo mais, galera. Lembrando que é bem simples. Clicou aqui, ele já adiciona na lista de permissão, porque ele tem total controle do seu computador, ok? Bom, com tudo isso instalado, agora a gente vai lá para o comparativo, né, para a máquina que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiramente, eu vou mostrar aqui como que foi as primeiras 24 horas alugando para o Salad.com. Isso aqui é um print das minhas primeiras 24 horas que eu aluguei a minha máquina com uma RTX 3080 e um Ryzen 3900 e 16 GB de RAM para o Salad.com. Ele me rendeu 0,92 centavos e lá no resumão a galera me falou, me deu várias dicas, inclusive alguma delas eu lembrei e é muito comparado, é compatível, né, quando a gente fazia para o GPU Utopia, que é o quê? Precisa ter mais memória e você precisa fazer um ajuste na memória virtual. Ou seja, com a mesma configuração que gerou 0,92 centavos, chegando aqui agora nessa máquina aqui que está em tempo real, inclusive continua trabalhando, eu tirei uma print, né, no momento em que bateu as 24 horas, chegou a 3,98 centavos de dólar. Ou seja, eu saí de 92 centavos de dólar para 3,98 centavos de dólar. Tirando ali os 92 centavos, 3 dólares e 0,6. Eu mais do que tripliquei a rentabilidade do Salad.com. Eu já vou comparar com a mineração, ok? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês que a única alteração que eu fiz para ter essa rentabilidade triplicada foi
adicionar mais um pente de 16 GB de memória, ou seja, ficando com 32 GB de memória e também fazendo uma alteração aqui, ó, este computador, propriedades, a gente vai vir aqui em configurações avançadas do sistema, a gente já está em avançado, desempenho, vamos em configurações, avançado, e aqui em memória virtual eu alterei, estava bem baixo, com 4 GB e 6 GB, e eu botei praticamente 32 mil megabytes e 48 mil megabytes de máxima, e ao definir, ok, ele pede para reiniciar, reiniciei, e juntamente com os 32 GB de memória, eu saí nas 24 horas seguintes, de 92 centavos para 3,98, ou seja, 3,06 centavos, mais do que eu tripliquei. Então, essas foram as modificações que eu fiz e eu indico a você, se for realmente querer uma rentabilidade boa, não utilize 16 GB, utilize 32 GB de memória, pelo menos, né? E também altere lá a memória virtual. Agora, Rafa, dá uma comparada aí com a rentabilidade lá da mineração. Vamos lá, na mineração, uma 3080, olhando aqui, ó, em Abel rendendo 1 em 1 por dia, só que como foi as últimas 24 horas, eu vou botar na média de 24 horas, que daria de $1,12. Então vamos abrir aqui uma calculadora e vamos fazer essa matemática. 1,12 da GPU, como também aloquei a minha CPU, em Dero deu 0,98 centavos de dólar, lembrando que eu botei aqui em dólar, e vou botar na média de 24 horas, 0,95, ficou até um pouquinho pior, né? Mais 0,95 centavos, daria aí, ó, na minha mineração da GPU com a CPU nas criptomoedas nas últimas 24 horas, $2,07, tá? Comparando com a minha primeira configuração de 16 GB, estaria bem melhor. Mas comparando com a minha segunda configuração com 32 GB de memória, ajustando a memória virtual, deu 3,06 centavos. Porque vamos fazer agora aqui outro cálculo, abrir outra calculadora e botar aqui. Como eu fiz no total das 48 horas, 3,98 centavos menos os 0,92 centavos que foi aqueles primeiras 24 horas, me sobraram aqui, ó, da segunda configuração, $3,06. Então vamos abrir aqui outra calculadora e ver a margem que isso deu melhor que a mineração. Colocando aqui, ó, 3,06 centavos, que foi o que deu, dividido por 2,07, a gente tem aqui, ó, praticamente 47% a mais o Salad.com do que se eu tivesse minerado nas últimas 24 horas com a minha 3080 e o meu CPU na moeda que estava mais rentabilizando. Então, galera, sim, com sucesso, me surpreendeu. É claro que o primeiro teste lá que eu fiz no resumão não foi teste. Eu avisei que eu estava iniciando nos testes e eu não traria nenhum resultado preliminar sem fazer um teste limpo. E esse é o meu teste limpo para compartilhar com vocês, para contribuir com vocês. Na mineração daria 2,07, na Salad.com deu 3,06 com o mesmo equipamento e deu uma diferença de 47% positivo para o Salad.com. Essa aqui é a minha máquina, ela continua rodando, já está em 4,23 dólares, eu deixei rodando porque eu preciso de 5 dólares do mínimo ali para estar fazendo um saque. E o outro alerta muito importante que eu queria falar com vocês é, quando a gente está na mineração, por exemplo, de DINT, 304 watts, com o CPU 65, a gente tem já as preocupações de estar minerando, por exemplo, um Calpol que esquenta muito, que tem gente que não tem nem a fonte para estar minerando uma moeda dessa e nem a temperatura adequada para estar minerando a moeda dessa. E quando a gente está no Salad.com, galera, ele usa extremamente a sua máquina. Como vocês podem ver, agora, ó, minha GPU chega a 307, 320 watts, tá, galera? É claro que agora tá dando uma pequena oscilada aqui, ela dá essa oscilada. Só que eu vou abrir outra imagem para vocês aqui, para vocês verem que a média do meu consumo chegou a picos de 520. E eu tava dando uma olhada aqui, ó, tá consumindo nesse momento em média 457 watts. Ou seja, esse aviso desse alto consumo é para você que paga energia, fica ligado. Por mais que fique ocioso, às vezes a temperatura fica boa, fica ruim, você tem que tomar cuidado. Você paga energia, pode ser que não valha a pena, porque o consumo é alto. Então se preocupe no dimensionamento da sua fonte. Eu tive que botar uma fonte maior lá, porque eu só minerava com CPU nessa máquina e a GPU estava puxando bastante. Então se liga na GPU, temperatura e até quem sabe um power limit ali pelo, né, o MSI Afterburner para você não ter uma temperatura tão grande. Lembrando, a GPU, normalmente agora, depois que eu fiz a alteração da memória virtual e botei mais memória RAM, ela fica normalmente com 70, 80, 100% em uso. E o CPU menos. A memória, você já pode ver aqui, ó,
que tá 21 GB dos 32 em uso, só disponível 10. Porém, ó, tá confirmado 25, 27 GB. Tá utilizando bastante gigas da memória virtual. Então também configura a memória virtual, que pode dar um gás, um levante aí na sua rentabilidade, beleza? E a minha conclusão referente a esse aluguel de hash para o Salad.com é de que com a configuração certa, ajustadinha, me surpreendeu, beleza, galera? Esse é o futuro, eu apoio esses sistemas porque hoje talvez a gente não tenha tanta demanda assim, mas cada vez mais vai estar no dia a dia. Muitas vezes a gente agora não vai nem precisar de uma placa de vídeo para editar vídeo, vai alugar ali ou vai utilizar inteligência artificiais. Então, tá aí o resultado que eu queria dar para vocês e compartilhar ali da minha Salad.com, comparando com a rentabilidade da mineração, o que eu fiz que triplicou a minha rentabilidade e os cuidados, é claro, de não instalar numa máquina que você utiliza no dia a dia com coisas pessoais é importante, e também sobre o alto consumo e temperatura que a sua máquina pode ficar. Passando por tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deixe o seu like, que se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito e, é claro, comente aí o que você achou disso tudo. Vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem, até a próxima e falou!